Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pela coordenação do evento, especialmente ao professor Jonas Rios, para apresentar essa palestra intitulada Melhoramento do feijão calpi para a resistência a doenças. Eu sou o Félix, pesquisador do IPA, e vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Diversos trabalhos têm sido feitos ao longo de alguns anos para se certificar da origem do feijão calpi. Em alguns desses trabalhos têm dado a Índia e Paquistão, portanto, parte da Ásia, como origem. No entanto, sabe-se hoje que apenas algumas espécies nativas são encontradas naquela região e que é consenso hoje em dia que o centro primário de diversidade do feijão calpi, de fato, está no oeste da África, especialmente Nigéria e Níger, com um centro de especiação na África do Sul. O feijão calpi é uma dicotiledônea da ordem Fabaceae, família Fabaceae, gênero Vigna e espécie Vigna unguiculata L. Valp. No Brasil, atualmente, são cultivadas duas subespécies. Vigna unguiculata, subespécie unguiculata, que é todo o nosso feijão calpi, e Vigna unguiculata, subespécie sesquipedalis, que é o feijão de metro, cultivada no norte do país, especialmente no Pará, onde é vendido, comercializado como feijão vagem. Objetivos do Programa de Melhoramento Vegetal. Sabemos que todo programa de melhoramento tem seus objetivos, mais complexos e mais simples, dependendo da abrangência desse programa. Vamos falar um pouco do melhoramento do IPA, do nosso programa de melhoramento. E, nesse caso, nós temos como prioridade aumento de rendimento, se bem que hoje em dia rendimento não é talvez o grande objetivo do nosso programa, pelo fato de já existir uma produtividade num nível bastante elevado, mas ainda continua sendo um objetivo de qualquer forma. Obtenção de cultivares para consumo na forma de grãos verdes, em razão de nenhum programa até hoje possuir uma direção específica para a produção, para a criação, lançamento de novas variedades especializadas para consumo na forma de grãos verdes, e é atualmente um dos grandes objetivos do nosso programa, conseguir lançamento de variedades para atender a um público que é muito carente e demandante de muitas variedades com características para isso. Nós sabemos que as variedades atuais, normalmente de cor marrom, de cor mulata, têm uma dificuldade imensa na comercialização, porque a comercialização é feita já com o grão debulhado e durante o tempo que esse grão passa exposto, ele perde umidade e ao perder umidade, ele tem apresenta uma mancha no grão que é tido como um feijão manchado, perde valor para a comercialização e o consumidor, então, não quer comprar esse material. Outro objetivo é com relação ao grão, forma, tamanho, cor, qualidade nutricional e outros aspectos. O feijão calpi é uma cultura que tem umas exigências muito grandes em termos regionais. Algumas regiões, alguns locais, não querem o feijão de determinada cor. Por exemplo, sertão central, sertão do Araripe, sertão do São Francisco, não quer o feijão branco, quer o feijão normalmente mulato. Então, precisa-se ter atenção com relação à cor do grão quando se quer lançar uma variedade e para onde se quer lançar. A forma do grão também é muito interessante, muito importante, porque há exigências com relação a isso. Em Pernambuco tem uma região, por exemplo, que se requer o feijão tipo canapu ou paulistinha. São formatos de grão um pouco diferente do habitualmente conhecido por toda a população.
o tamanho do grão é também interessante. Em alguns momentos, essa questão é considerada muito importante, e também para, não só para o consumo local, como para aquele grão que tem destino o mercado internacional. O porte da planta. Porte é impressionante como objetivo, porque você precisa destinar ao tipo de colheita que você vai realizar. Para uma colheita mecanizada, o porte indicado é o porte ereto e semi-ereto. Entretanto, para o nosso agricultor familiar, ele requer, normalmente, um porte semi-prostrado e prostrado. E por que razão? Porque as variedades de porte semi-prostrado e prostrado têm um longo período de produção. E isso faz com que o produtor familiar tenha feijão por mais tempo e possa colher sempre quando ele quer para seu consumo direto. Então, essas variedades são mais indicadas para o agricultor familiar. Claro que resistência à doença, hoje em dia, é super importante. Nós temos doenças importantes na cultura do feijão calpi e não se concebe, hoje em dia, se lançar novas variedades sem que essas doenças estejam contempladas no seu aspecto de resistência. Então, variedades novas de feijão calpi precisam sair com resistência a essas doenças principais que veremos em seguida. Outro objetivo impressionante, muito, muito importante, é a adaptabilidade e estabilidade. Por quê? Você precisa ter um material que seja adaptável a diversas localidades, não só dentro do estado de Pernambuco, mas para todos aqueles estados do Nordeste que tenham regiões com condições climáticas, com características climáticas e de solo semelhante às nossas. Então, o produtor, por exemplo, planta um material numa determinada região e essa semente sai para outras regiões. Se não tiver adaptabilidade, vai ter dificuldade com a produção, com o rendimento da cultura. A mesma coisa a estabilidade, ela precisa produzir bem em qualquer local onde ela seja cultivada. Vejamos as principais doenças do feijão calpi. É consenso hoje em dia que as viroses são as doenças mais importantes da cultura, especialmente o vírus do mosaico severo, que nós podemos observar aí no slide à direita, e o vírus do mosaico do calpi transmitido por afídio. Então, essas duas viroses são muito importantes e, naturalmente, as variedades lançadas hoje em dia deverão sair com resistência a essas duas viroses. Mas nós temos também, além de outras viroses, mosaico dourado do calpi, mosaico do pepino, nós temos outros grupos de doenças também com bastante significado, por exemplo, as doenças causadas por fungo de solo. Muitas doenças são causadas por gêneros do fungo do fusário, outras são causadas por ferrugem, ainda dentro de fungo de solo, nós temos macrofomina faseolina, que causa podridão cinzenta do caule, nós temos isoctônia, temos esclerose Rowse, nós temos, como disse, alguns do gênero fusário. Então, são muitas doenças causadas por esses fungos, e que são bem importantes para a cultura em todos os locais onde se cultiva o feijão calpi. A ferrugem causada por Bromyces vigna, identificada simultaneamente no Piauí, Paraíba e Pernambuco em 1986, é uma doença, como pode ser visto aqui no slide à esquerda, importante. Ela não ocorre frequentemente em todos os locais, em todas as épocas, mas onde ocorre, ela normalmente é importante. Não se conhece ainda com muito detalhe as exigências climáticas para essa doença e não se tem ainda variedades reconhecidamente resistentes à ferrugem. Mas, a se observar pelo que se vê em campo, é possível que tenhamos algumas fontes de resistência para ela. Outra doença é o carvão, causada por Entiloma vigna, também importante, mas ocorre em determinados locais, outros não.
A sarna, que é outro fungo de parte aérea, causado por fungos do gênero, normalmente provoca grandes danos à cultura, em vagem, folha, caule, né? Esfaceloma é o gênero desse fungo, e o oídio, que também é uma doença muito significativa, ocorre em todos os locais, tem umas condições climáticas exigidas que conhecemos bem, normalmente em tempos mais secos, e ela prejudica, inclusive, trabalhos de casa de vegetação, quando se executam alguns experimentos nessa condição. Histórico do melhoramento genético vegetal no IPA. Vamos falar um pouco, mesmo incluindo algumas situações do feijão comum. O melhoramento do IPA foi iniciado na década de 60 e, naquela época, ferrugem e mosaico comum eram duas doenças super importantes que precisavam, especialmente para as variedades locais, que eram normalmente as existentes na época, aquelas conhecidas tradicionalmente, e o programa de melhoramento se preocupou, em primeiro lugar, com essas duas doenças. É tanto que a primeira variedade lançada, a IPA 7419, saiu com resistência à ferrugem, mosaico comum, e todas as variedades hoje em dia lançadas têm resistência para esses dois patógenos. O mosaico comum causado pelo vírus do mosaico comum do feijão comum, e a ferrugem por Uromyces, que hoje em dia é possível se encontrar, mas nas variedades lançadas pela pesquisa, normalmente não tem mais grande suscetibilidade. A antracnose foi outra doença tratada à época, e que também tem suas complexidades pelo fungo, também tem muitas raças fisiológicas, como veremos em seguida. A murcha de fusário foi uma doença descrita em Pernambuco e Alagoas ao mesmo tempo, em 1978, e surgiu com uma severidade muito grande, capaz de destruir plantações inteiras em todos os estados nordestinos, especialmente, mas depois ela se estendeu por todo o país, que causou grandes preocupação. Inclusive, nosso programa, já em 89, lançou uma variedade, a IPA 7, com resistência à murcha de fusário e também com resistência a temperaturas elevadas. Esse material foi lançado em 89 e daí para frente todas as variedades tinham certa resistência à murcha de fusário. Inclusive hoje não é mais um problema porque as variedades lançadas todas, quase todas, têm um bom nível de resistência a essa doença. Com relação a vírus e doenças, de um modo geral, do caupi, não era objetivo específico trabalhar com resistência a esses vírus, especialmente potivírus mosaico dourado do feijão caupi. Entretanto, graças certamente aos progenitores bem escolhidos, algumas variedades do IPA saíram com um certo nível de resistência, chamada resistência de campo, a potivírus e ao mosaico dourado. Isso é bastante comum, conhecida como seleção inconsciente, né? Não sendo um objetivo e não tendo um direcionamento para a resistência a esses patógenos, ainda hoje tem uma variedade do IPA que tem essa resistência a potivírus e a mosaico dourado. Estratégia de melhoramento para resistência. Quando se trabalha com resistência, segundo Borém, em 1997, são necessárias algumas estratégias a serem consideradas. Primeiro, tem que se levar em consideração os danos econômicos ocasionados pela doença. Não se vai fazer melhoramento de doenças que não tenham importância econômica, que os seus problemas não causam, doença que não causa danos econômicos à cultura. Então, claro que precisa ser levado em consideração para saber que doença você está trabalhando e, portanto, qual a importância para justificar se trabalhar num programa de melhoramento visando resistência. A existência de fontes de resistência.
você tendo uma doença considerada importante, você precisa ter boas fontes de resistência. Do contrário, você não terá um sucesso em seu programa por falta de uma boa fonte de resistência. Precisa-se levar em consideração a complexidade da herança, da resistência. Você precisa saber se esse caráter é governado por um ou poucos genes ou se por vários genes. Né? Porque aí você precisa montar o seu programa baseado nessa informação, né? Para ter o seu sucesso garantido. Precisa-se levar em consideração o mérito agrícola da fonte de resistência. Você precisa entender que não é necessário apenas que a sua fonte de resistência seja eficiente para esse caráter. Se você usa uma fonte de resistência que não tenha qualidades agrícola para a cultura, você pode estar transmitindo algumas características indesejáveis que, apesar que além de não servir para a sua variedade, vai ainda piorar a criação de novas linhagens, né? Vão sair com características indesejáveis, ou mesmo a sua variedade comercial para a qual você pretende transferir esse caráter. Então, se você tem uma fonte de resistência com mérito agrícola, com qualidades, você está contribuindo para melhorar cada vez mais o seu material futuro. A facilidade de manipulação do patógeno é outra questão que você precisa entender. Um fungo facilmente manipulável, você tem facilidades de, ao criar o seu material, em seguida você poder, com certa facilidade, você testar esse material criado. Do contrário, você não vai ter condições. Imagine um oídio, por exemplo, ou uma ferrugem, que você não tem condições de manipular em laboratório esse fungo e, portanto, você só teria condições de avaliar o seu material em campo. E nós sabemos que em campo nem sempre nós temos uma doença com a intensidade necessária, com o local que você está trabalhando, então você precisa avaliar o material e naquele local e naquela época você não tem a doença e você não tem, ou mesmo que tenha a doença, tenha em baixo nível, você não tem condições de avaliar o material com segurança. Finalmente, a frequência, prevalência e distribuição de raças fisiológicas. É conhecida a existência de raças fisiológicas de alguns fungos. Como exemplo, daria o coletótico lindemuciano, que é o fungo causador da antracnose do feijão comum. Esse fungo tem várias raças fisiológicas conhecidas, inclusive aqui no estado de Pernambuco. É motivo de um projeto que nós estamos trabalhando há 3 anos e tem mais 3 anos para continuar trabalhando essa questão. E algumas dessas raças existem aqui em Pernambuco, como existe no Brasil, já conhecido em vários estados brasileiros, e você que vai fazer melhoramento para resistência à antracnose, por exemplo, você precisa saber qual a raça que você tem, você precisa saber a que raças a sua fonte de resistência é resistente a elas, né? Para poder você fazer um melhoramento dirigido para essas raças. Do contrário, você pode fazer o melhoramento, jogar esse material no campo e ele ser resistente em um local e não ser resistente em outro, que é bastante comum. Hoje em dia, você tem material que você, por exemplo, você planta a sua cultura no agreste. Ele é resistente, se você plantar no araripe, o material vai ser suscetível, porque lá tem raças que infectam essa variedade, que não tem no agreste, onde ela se comporta como resistente. Escolha de progenitores. Como vimos atrás, é bastante comum a gente, para a escolha dos progenitores, você precisa ter conhecimento prévio do seu material. Você precisa saber exatamente o que é que você tem na sua coleção de cultivares. Quando você trabalha por um longo tempo no seu programa de melhoramento, você certamente tem esse conhecimento, porque ao longo do tempo você vai conhecendo todos os acessos, né, da sua coleção.
No entanto, se você não tem esse conhecimento prévio, você precisa fazer uma caracterização de todo o seu germoplasma para conhecer as características que você tem dentro dele. Você tem resistência, você tem porte, você tem questão de acamamento, você tem produtividade, você tem resistência à seca, a alguns estresses abióticos, né? Então, você precisa ter esse conhecimento para você fazer uma boa escolha dos progenitores. Se você não tiver isso, você está correndo o risco de fazer cruzamentos e não obter o material lá na frente com qualidade. E aí você está perdendo tempo e recursos financeiros. Principais métodos de melhoramento utilizados no desenvolvimento de novas cultivares. Todo programa de melhoramento tem as suas estratégias, seus objetivos e, portanto, escolhe os seus métodos de melhoramento de acordo com essas estratégias montadas, né, na organização do seu programa de melhoramento. Em se tratando de programa de melhoramento do IPA, nós, ao longo de todo o tempo, de mais ou menos 30 anos, da década de 60 até o final de 90, o programa de melhoramento do IPA trabalhou com um método genealógico. É um método bastante interessante, é um método que exige uma quantidade de área de campo bastante grande e também exige o nível de pessoal técnico elevado para que possa manejar bem, com qualidade, o material gerado pelo programa e dentro desse método genealógico. Do contrário, você terá dificuldade. Ele também é exigente por conta de que, a partir da geração F2, você precisa avaliar todo o material gerado. Então, toda semente gerada, toda semente F2 gerada, vai para campo e aí você precisa plantar todo o material e selecionar os melhores. Descarta os demais e segue com aqueles melhores para a geração seguinte e assim todas as gerações. Isso significa que você, para permitir que o seu material expresse toda a sua condição ótima que você precisa, né? Todas aquelas características que você precisa ter local e tempo correto para dar essa condição boa ao seu material, para que ele possa expressar toda a sua capacidade. Do contrário, você está prejudicando, não está selecionando um bom material, está fazendo uma seleção errada. Então, o método genealógico tem essas dificuldades, mas é um método que foi trabalhado durante todo o tempo, como falei, e daí surgiram grandes materiais do IPA, a ponto de o IPA ter lançado em todo o seu tempo anterior cerca de 13 variedades de fazéolos e 6 de feijão calpi. Então, todo o material, todo o trabalho nessa época foi com o método genealógico, em algum momento utilizando o método dos retrocruzamentos. Esse método é utilizado com facilidade em alguns momentos, para alguns estudos específicos, e também foi utilizado na época para geração, inclusive, de variedades. Nós temos variedades no IPA lançadas utilizando o método dos retrocruzamentos, e que na da quinta geração de retrocruzamento, o material já pôde ser lançado como uma nova variedade e foi sucesso não só em Pernambuco, como no Nordeste e em vários estados brasileiros. É um método utilizado facilmente para a introdução de algumas características governadas por um ou poucos genes, né? E vamos então citar alguns casos que têm trabalhado com retrocruzamentos. Nós temos 2 teses desenvolvidas, uma já foi concluída, outra está sendo trabalhada ainda, que primeiro foi a tese do Jefferson, estudante de fitopatologia da Rural, que trabalhou com o vírus do mosaico do calpi transmitido por afídeos. Inicialmente fez screen para selecionar material resistente e material suscetível, né? Claro, as duas condições. Trabalhou com esse método de retrocruzamento para estudo de herança desse vírus e, durante o seu tempo de trabalho, também gerou inúmeras linhas, quase 400 linhas endogâmicas recombinantes, as RIOs,
e delas pôde selecionar grande número de material resistente ao vírus em todos esses quase 400 linhagens endogâmicas. Ele trabalhou isso durante algum tempo e teve muito sucesso em todo esse trabalho. Um outro trabalho é o do estudante de melhoramento, doutorando de melhoramento da Rural, que trabalha com o vírus do mosaico do caupi transmitido por afídeo e mosaico severo do caupi, cujo objetivo é criar material, produzir linhagens de feijão caupi que tenham características para consumo de feijão verde e que sejam resistentes a esses dois vírus. Ele também estudou a herança, utilizando o método de retrocruzamentos, mas em todo o seu trabalho, ele fez resistência, claro, e trabalhou inicialmente com o método descendente de uma única semente, mas logo em seguida, por problema ocorrido nessa metodologia, ele passou a trabalhar com o método descendente de uma única vagem, que é o método utilizado hoje em dia no programa de melhoramento do IPA. Todo o trabalho de melhoramento hoje, seja de caupi, seja de fazelos, trabalhamos com o método descendente de uma única vagem e tem inúmeras vantagens, inclusive de permitir vários ciclos anuais, porque ele não exige local e condições, né, época para o trabalho. Então, você pode colher uma geração e imediatamente plantar, porque o objetivo ali não é escolher de imediato as melhores, mas é avançar as gerações, e é o que se tem feito. As rios produzidas pelo Jefferson foram também todas nesse trabalho, nesse método e em campo, estação experimental. Etapas do programa de melhoramento. A mesma coisa, como estratégias, objetivos, cada programa de melhoramento tem suas etapas, seu esquema, né, de prosseguimento no seu programa. Normalmente, dentro do nosso programa, nós iniciamos, claro, com a obtenção dos cruzamentos após a escolha de progenitores, plantam-se esses progenitores e, em seguida, fazem-se os cruzamentos, e daí nós colhemos a semente F1 e, ainda em telados, na sede do IPA, nós produzimos a semente F2. Essa semente F2 já é colhida uma vagem por planta, e, em seguida, esse material é levado para o campo, para as estações experimentais, uma única estação, onde acontece o avanço de gerações, toda baseada no método descendente de uma única vagem. Esse material segue todo esse esquema até a geração F5 ou F6, quando são abertas as linhagens. Nessa geração, colhe-se uma planta inteira, né, completa, todo o material. Esse material entra numa fase chamada de avaliação preliminar, que é plantada em um único momento, em um único local, uma única vez por ano, para produzir as sementes para as gerações seguintes, para os ensaios seguintes de competição. E, nesse momento, a gente já faz algumas avaliações, como, por exemplo, a avaliação de forma, de cor, de tamanho de grão, né, e também de resistência para algumas doenças, a todo o material que se tenha dificuldade, que se tenha problema de doenças, de outras dificuldades de qualidade de grão, são eliminadas e colhidas toda aquela linha produzida a partir de semente daquela planta. A partir de então, iniciam-se os ensaios de competição, depois chamado de ensaio preliminar e ensaio avançado, que são plantados em 3 locais diferentes do estado e normalmente por 1 ano, podendo um material desse passar 2 anos no mesmo ensaio. Esses ensaios são feitos com repetição, com todas as análises estatísticas necessárias, e o ensaio avançado, em seguida, dá sementes para o ensaio estadual, que obrigatoriamente passa 2 anos no campo. O ensaio estadual, também com repetições, claro, e com todas as análises estatísticas,
plantado 2 anos e dá semente, fornece semente para o ensaio de VCU, que é o ensaio de valor de cultivo e uso já exigido pela legislação brasileira para que se possa lançar o material e fazer o registro junto ao Ministério da Agricultura. Perspectivas futuras. Quando se trabalha com melhoramento, e em se falando de futuro, seria natural imediatamente se falar de biotecnologia, mas nós não vamos falar de biotecnologia, até porque biotecnologia é tema de uma outra palestra que será dada em seguida, e nós vamos falar de outros aspectos. É sabido que o programa de melhoramento de feijão calpi, apesar de ter alguns anos, ele não se compara com outros programas, inclusive com o programa de melhoramento do feijão comum, que tem uma estrutura muito maior, muito mais tempo e muito mais conhecido ao longo de muitos anos. Ele é um programa relativamente novo e que ainda consideramos existirem poucas variedades melhoradas lançadas ao agricultor. E o agricultor tem muitas exigências, como a gente viu ao longo do tempo, exigências de cor, de forma, de qualidade de grão, qualidade nutricional, de tamanho, especialmente, né? Então, nós acreditamos que precisam ser lançadas novas variedades, muito mais variedades, para o agricultor tenha as suas opções atendidas em toda a sua plenitude. Nós achamos também que precisa ter maior disponibilidade de novas cultivares, né? É necessário que nós tenhamos novas cultivares muito mais para que atender ao produtor. Nós sabemos também que ao longo do tempo nós trabalhamos com a perspectiva de 300 mil hectares de feijão no estado de Pernambuco, 150 mil hectares de feijão calpi e 150 de fazelos. Mas ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, temos observado um crescimento maior da área plantada com feijão calpi em detrimento da área plantada com fazelos. Hoje, estimamos que nós tenhamos uns 180 mil hectares de feijão calpi para 120 de feijão fazelos. Isso, certamente, por influência do aquecimento global, né, já como repercussão desse aspecto, né, em nosso estado, temos, então, o crescimento da área de feijão calpi. Precisamos de uma maior disponibilidade de novas cultivares de grãos verdes. Como eu disse, nós pretendemos lançar variedades específicas de feijão calpi para o consumo na forma de grãos verdes, e isso é importante que o agricultor tenha essas opções, porque atualmente toda a demanda de feijão verde, né, para consumo na forma de grãos verdes é feito com variedades comuns, né, comuns, tradicionais, que o agricultor pega e não tem opção. Nós recebemos constantemente questionamentos a esse respeito: qual é a variedade indicada, que variedade se tem para plantio, para venda para grãos verdes, e na realidade não se tem variedades específicas. E é objetivo nosso, é perspectiva que nós temos para o futuro, de lançar variedades com essas características. Melhor qualidade nutricional do grão. Sabemos hoje em dia, especialmente, que para determinadas culturas há um programa internacional de melhoramento da qualidade nutricional do grão, especialmente com a adição ou com a melhoria do nível de ferro e zinco em feijão comum, em feijão calpi, em milho, em batata doce, mandioca. Então, nós pretendemos, né, que no futuro a gente tenha uma melhor qualidade, especialmente no conteúdo desses elementos, que hoje em dia já sabemos que tem algumas variedades com níveis bastante razoáveis de ferro e zinco, e é pretensão nossa que incorporar essas características em nossas variedades para que a população tenha um grão maior, de maior enriquecimento nutricionalmente. Um aspecto que consideramos muito significativo: melhor assistência técnica ao produtor rural. Eu tenho dito, em alguns momentos, que se a gente tivesse um produtor rural com uma assistência técnica a ponto de orientar com um melhor espaçamento da cultura, melhor manejo da cultura, melhor manejo do solo,
com melhor manejo de adubação orgânica. Se nós tivéssemos algumas melhorias nesse sentido, algumas tecnologias de custo baixo, ou mesmo sem custos para o produtor, como é a questão do espaçamento, nós teríamos condições de alterar significativamente o rendimento dessa cultura. Sabemos, pelos dados oficiais, que o rendimento do feijão calpia em Pernambuco está mais ou menos em torno de 300 a 400 quilos por hectare. Isso é uma produtividade baixíssima que nós poderíamos, segundo aquilo que eu venho pregando, nós poderíamos duplicar essa produção se essas características fossem introduzidas no cultivo do produtor familiar do nosso estado. Então, com assistência técnica que desse ao produtor orientação de melhor espaçamento, portanto, uma população de plantas adequada por área, né? Com manejo de adubação orgânica e um próprio manejo da cultura, nós teríamos isso atingido, não tem a menor dúvida. Cultivares com melhor nível de resistência às principais doenças é o nosso objetivo, é o objetivo dessa palestra e, naturalmente, é o que nós pretendemos lançar todas as variedades futuras que tenham resistência às principais doenças, especialmente as viroses, consideradas muito importantes para a cultura, né? E que nós não podemos, hoje em dia, mais lançar variedades que não tenham essas características, né? Nós sabemos da importância econômica, né, das perdas que essas doenças causam aos produtores e, portanto, é obrigatório que todo o material lançado saia com resistência a essas doenças. E ainda tem um aspecto interessante com relação a essas duas viroses. É possível encontrar no campo uma infecção da planta com essas duas viroses, chamada infecção dupla. Quando isso ocorre, o problema torna-se muito mais grave. Há uma interação dessas duas doenças, há um efeito chamado sinérgico, em que os efeitos causados por cada doença se somam e a cultura sofre muito mais, portanto, com essa doença, quando ocorrem as duas simultaneamente. Nós, finalmente, chegando ao final da palestra, nós queríamos agradecer às pessoas que contribuíram para que a palestra ocorresse dentro da normalidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à doutora Emanuele Araújo pelos esforços empreendidos na gravação do conteúdo dessa palestra, né? Que tivemos algumas dificuldades, mas finalmente chegamos a bom termo, e também ao estudante doutorando Sérgio Santana, pela discussão durante toda a formulação dessa palestra, e inclusive contribuindo com o conteúdo, né? Portanto, agradecemos essas pessoas pela contribuição dada. Obrigado, estamos à disposição.